Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. E logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Nessa hora, a gente é mais uma vez na Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, tudo que eu tenho confiado na minha pessoa. Nessa hora também, Pai, apresenta a vida daquele irmão, daquela irmã, daquele ouvinte que vai estar do outro lado ouvindo essa palavra. Se eu posso estar alcançando, entrando com providência, com socorro. Se tiver alguém enfermo, que eu possa estar curando. Se tiver alguém desempregado, que o Senhor possa estar abrindo a porta. Se tiver alguém passando por perseguição, por calúnia, por injustiça, que o Senhor possa estar fazendo justiça neste dia. Visita as escolas públicas particulares, 6 e-mails. Visita, Pai, em todo o nosso país e fora do nosso país. Guarda as nossas crianças, nossos adolescentes. Cobre com teu sangue. Livra da mentira, do engano. Livra da persuasão de Satanás, Pai, contra os nossos adolescentes. É o que eu te peço nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, essa é uma palavra que está em provérbio, né? Eu tava procurando a palavra, quando eu abri, o Senhor falou no meu coração. Foi em cima, né? Eu falei, meu Deus, né? O Senhor não, não deixa mesmo. Esse Deus é tremendo, aleluia, né? A palavra do Senhor diz assim, outros provérbios de Salomão. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nessa se tem o material para ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça afirma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve diante das autoridades. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Meu Deus. Caso contrário, quem ouvir pode recriminá-lo e você jamais perderá a sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro encrustada numa escultura de prata. Não é como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita, é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva, aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode convencer a autoridade, e a língua branda quebra os ossos. Olha, que língua não tem osso, né? Se você encontrar mel com apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite, não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como um pedaço de pau, uma espada de uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra seu próximo. Olha pra tu ver. Como o dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa no dia de frio ou derramar vinagre de uma ferida e cantar com o coração entristecido. Se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasa viva sobre a cabeça dele. O Senhor recompensará quem? Você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver no canto sobre o telhado do que repartir a casa com a mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Deus, meu Pai, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração,
Nessa hora eu te peço, Senhor, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que o Senhor venha falar aquilo que você tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ainda tô rouca, né? Tô meio cansada. Mas vamos que vamos, né? Eu passei no médico e deu, tipo, os brônquios cheios de catarro, mas vamos que vamos. Então, a palavra do Senhor meu Deus, ai, já tinha esquecido, né? Então, como eu tava falando, e aí eu passei no médico e deu uns catarros, tô tomando remédio, mas ainda mesmo assim eu tô rouca, né? Não vejo a hora de passar essa rouquidão, tá bom? Agora vamos, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, nessa hora, Pai, eu vou estar passando ela. Então, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações, amém? A palavra do Senhor diz assim, outros provérbios de Salomão. Estes são os provérbios de Salomão compilados pelo servo de Ezequiel, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-la é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável, né? Esse provérbio de Salomão aqui, né? Ele foi feito ali mais ou menos pelos, como posso dizer, pelos servos do rei Ezequias, né? E ele também, assim, porque no tempo de Ezequias houve um grande revivamento, né? E no reinado de Ezequias houve um grande revivamento no seu reinado. Então, o rei restaurou os cânticos, o hino. Então, teve muitas coisas boas que ele fez ali, né? No seu reinado. E ele tinha muito interesse pelas palavras também do rei Davi, né? Que está... também está em harmonia com os provérbios de Salomão, tá meio que junto, né? A gente vê também que Salomão ele foi o último rei a reinar sobre todo Israel, né, da monarquia unificada. Foi o único, né? Todo Israel unificou e Salomão foi o primeiro a reinar. E foi o último a reinar, quer dizer, e Ezequias foi o primeiro a reinar sobre todo Israel, né? E agora tá dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E uma monarquia dividida, né? Agora são diferentes, então foi a última vez, então. Então, Deus ocultou essas coisas, né? Então, ele vem falando também que o quê? O que acontece? Porque a glória, Deus obtém a sua glória, porque o homem não consegue entender o universo, né? Quem fez tudo, né? Foi Deus, né? Deus fez tudo, ele fez tudo para a sua glória, né? Então, ele governa. E o homem, muitas vezes, Deus permite os reis da terra governar. Mas quem governa o mundo inteiro é Deus, né? Então, como é que o homem vai descobrir, né? Principalmente o homem sem Deus, ele não tem como entender isso, né? Então, muitas vezes o rei, ele quer o quê? Obter glória para si. Mas agora desvendar as verdades de mensagem de justiça de Deus é só ele, né? Porque você vê que quando a pessoa é rei, as pessoas querem bajular, querem estar perto, as pessoas gostam de ter perto pessoas pessoas que para bajular, porque isso é do homem, né? Mas o nosso Deus, ele é aquele rei, né? Ele tá sobre os céus, sobre os altos céus. E aí ele diz aqui no 13, assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Por quê? Porque não pode ser entendido, né? Não pode ser entendido o coração do rei de jeito nenhum. Mas Deus é quem controla o coração do rei. O homem a gente não entende, né? O que que o rei ordena, o que ele autoriza, mas Deus é quem controla, é quem sabe, é quem entende o coração do homem. Como o meu e o seu do rei também é só Deus que sabe, que tem controle, né? Às vezes a gente fala assim, o coração do homem é terra que ninguém pisa, realmente. É só Deus que sonda, é só Deus quem sabe. Quando se retira a escória da prata, nessa se tem material para os ourives. Porque primeiro tira toda a prata, para depois achar o ouro, né? Então é algo bem peculiar. Então vai tirar a escória, ou seja, a prata vamos dizer assim, é uma sujeira. Então é um processo de purificação, né? E na nossa sociedade também. É tão difícil a gente achar alguém purificado, né, para governar, um governante especial, um governante, sabe assim, que faz segundo a vontade de Deus. É muito difícil, né? E é bem complicado. A gente vê, vamos lá em Ezequiel 22, vale de ossos secos. Ezequiel 22, né? Deixa eu ver. Vamos lá em Ezequiel 22, 18. Diz assim: Filho do homem, a nação de Israel tornou-se escória para mim, cobre estranho
ferro e chumbo, deixados na fornalha. Não passa de escória de prata, né? Porque tudo, né? Tá no controle de Deus. Então Deus, ele refina. Se o homem não quiser, mas Deus, ele separa, ele tira aquilo que é impuro e coloca aquilo que é puro, né? E mais, ele diz assim: quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça afirma o seu trono, né? Então, assim, por quê? Porque é só Deus, o firmamento tá tudo na mão de Deus, é Deus. Ele diz mais aqui no 6, não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. Tem gente que, nossa, ai, o rei é meu amigo, se acha, né? Mas não quer ser amigo dos reis, do Senhor dos senhores, né? Acho que quer ser amigo de homem, né? Se engrandece na presença do rei, somente numa festa. Jesus, você lembra que Jesus falou ali em Lucas, né? A respeito de honra numa festa de casamento, né? Então, às vezes as pessoas querem estar honrando o homem, né? Mas a honra, quem nos dá é Deus, né? Honra de homem é coisa passageira. É muito efêmero, né? É algo que não... Se a gente for levar ao pé da letra, quem realmente gosta do Senhor, é algo que não tem muita importância. Ele diz mais aqui, é melhor que o rei lhe diga suba para cá do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade, né? Às vezes a gente vai e senta, quer estar na presença do rei, e aí ele nos chamou, ele vai o quê? Nos humilhar, né? Então, ele pega e fala, vai pra lá, que fulano mais importante vai sentar, né? Bem complicado. Não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo descartar, procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele os segredos de outra pessoa. Caso contrário, quem ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá a sua má reputação, né? Então, quantas pessoas, né? Você conta alguma coisa, daqui a pouco ela conta para outro. Isso é tão ruim, né, igreja? Não é algo legal, né? Porque quando vai precisamente ao tribunal, a advertência a respeito da gravidade de litígio. Tá falando aqui mais de casamento, né? É da necessidade de exercer uma cautela. Tem uma cautela, né? Somente quando se diz respeito ao casamento, né? Aí eu vou separar, eu vou fazer. Não, vamos dar um tempo. E tem coisas que a gente não pode revelar aos outros, um segredo nosso. É muito sério, né? Então, porque se você revela um segredo seu para um caluniador, quando ele brigar com você, porque ele vai se cansar de você um dia, ele vai sair lançando. Mas fulano fez isso, falou isso. Não, não faça não, mulher. Conte os teus segredos para Deus, né? E diz assim, porque a má reputação é um bom nome, é uma das pessoas, é uma das posses mais valiosas da vida. A coisa mais valiosa que a gente tem é o bom nome, somente perante Deus, né? Porque tem gente que fala assim, né? Eu acho muito interessante. No 10 assim, ó, caso contrário, quem ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação, né? Má reputação. Tem gente, ó, porque assim, a má reputação nossa, muitas vezes ela vai ser dita por pessoas que não gostam da gente, querem denegrir a nossa imagem, pessoas usadas por Satanás e outras de mau caráter. Porque a gente vê que Jesus, né, quando ele esteve aqui, os judeus que o perseguiam, os sacerdotes religiosos da lei, né, defamavam Jesus, né? Eles queriam denegrir a imagem de Jesus, falava que ele expulsava Beelzebul, né, demônio por Satanás, né? Então Jesus diz, como pode casa dividida, Satanás expulsar Satanás? Então assim, sempre vai ter aquele que vai ter uma má reputação, vai falar mal de mim e de você, colocar a gente numa má reputação, só que a gente tem que ter uma vida para com Deus, né? Porque o acusador das nossas almas está em todo o tempo. A gente vê que Jó ele foi acusado por Satanás, mas Deus tinha como defender, porque de nada Jó tinha culpa. Então, se o inimigo das nossas almas, os vizinhos, ou seja lá quem for, ao nosso redor, na escola, nos defamar uma coisa, agora Deus não poder nos defender é outra totalmente diferente, é muito triste, né? E diz assim, a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustada numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe de ouvir, né? Então, Jesus tá explicando pra gente, né? Por quê? Porque uma parada proferida é um fruto da sabedoria, né? E porque, assim, um brinco de ouro é algo muito, muito puro, né? É um adorno, né? Então, dá uma sabedoria. É uma repreensão dada com sabedoria. Então, isso é muito importante, né? A gente saber falar na hora certa. E ele diz também mais pra mim aqui, assim, e pra você, porque, assim, tem pessoas que ouvem muitas coisas que a gente fala, né? Como um brinco de ouro, enfeite de ouro, fina repreensão dada na sabedoria a quem se dispõe. Muita gente ouve que a gente fala e muitas vezes distorce, né?
para denegrir a nossa imagem, para caluniar, para difamar, trazer contendas, confusão. Mas Deus, ele vê tudo, né? No 13 diz assim: como o frescor da neve na época da colheita é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviarem. Eles revigoram o ânimo de seus senhores. Né? Quando você é enviado, né? Você vai revigorar o ânimo de alguém. Isso é muito importante, né? Quando você pega alguém triste, porque o frescor da neve é fria, gelada, ela vem com um refrigério, né? Então, isso é muito importante, né? A confiança do mensageiro. Ele diz também aqui no 14, como nuvem e vento sem chuva, aquele que se gaba de presentes que não deu. Já viu aquela pessoa soberba? Eu dei coisa pra fulano, eu fiz isso, fiz aquilo, não fez nada. Mas ela tá auto se intitulando, tá se gabando, né? É muito triste, né? Gente que se intitula, né? Que se convence, que é convencida, né? Como muita paz, e diz assim, com nuvens de vento que se gaba. Ai, eu tenho sem dar nada, eu tenho. Só pra. A gente papuda, né? No que diz assim, com muita paciência pode se converter em autoridade, a língua branda quebra teus ossos. Como assim? Né? É tipo, tá parafraseando aqui, né? A língua branda quebra a teus ossos, né? Por quê? Porque com muita paciência pode se convencer a autoridade. A língua branda é você falar com calma, falar a verdade, né? Porque Deus, ele conhece a verdade, né? Quantas vezes o caluniador ganha no tribunal? Muitas, porque ele mente. Mas Deus é aquele que conhece a língua do homem, né? Deus é aquele que conhece o coração do homem. Eles dizem no 16 assim: se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado. E vomite, porque, gente, mel em excesso é muito enjoativo, né? Então, só come o suficiente. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não canse de você e passe a odiá-lo. Daqui já não teve um vizinho que você ia sempre, depois virou contenda, ficou inimigo seu. Às vezes você nem entende do que, o porquê. Eu também até permissão de Deus, né? Para nos tirar daquele local, porque muitas vezes Deus sabe quando você vira as costas o que falam de você, né? O que dizem de você. Muitas vezes Deus, ele vê, ele ouve, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, né? Então Deus, ele vê e ouve todas as coisas. Então, às vezes você vai na casa do seu vizinho, você não sabe que ele tá falando mal de você, mas Deus, ele vê todas as coisas, né? Ele diz assim, no 18, como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra seu próximo. Quantas pessoas, gente, dá falso testemunho contra mim e pra você? Eu já fui muito caluniada, né? Pedaço de pau, espada, flecha, são coisas que machucam, né? Que machuca. Então, o falso testemunho, ele traz isso, né? Dor, né? Uma flecha, um falso testemunho, né? Uma espada que corta. Gente, como que pode, né? Falso testemunho. Muita gente que é falsa testemunha. Mas você sabe que eu creio que Deus um dia vai fazer justiça? Eu sempre penso assim, né? Que Deus, os olhos de Deus estão em todo lugar. Porque a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor não é mentirosa, né? Então, muitas vezes é o que... É o que nos dá... como é que se diz? Refrigério, né? É o falso testemunho. Então, nós sabemos que o nosso Deus é justo, ok? Vamos lá? Ele diz mais pra mim e pra você assim. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Mano, você confiar no hipócrita é depender de nada, né? Nada, porque um pé quebrado não tem apoio. Como tirar a própria roupa no dia de frio ou derrubar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Porque dói, né? Quando você está com o coração com uma ferida aberta, né? Dói. Se você derrubou alguma coisa, ela queima, né? Então, cantar com o coração entristecido é bem assim. A gente sabe que os exilados ali, quando eles foram exilados, o povo do Senhor ali em Sião, né? Eles cantavam com tristeza, porque estava a ferida aberta, né? Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. É difícil, muito, né? Porque é um modo que a gente vai ver que é assim, é vencer o mal com o bem, né? E vencer o mal com o bem não é fácil, né? É fácil eu falar assim, ai, irmão, perdoa. Mas quem vive igreja, sabe? A gente tem que parar de ser hipócrita. Porque quem dá o tapa, esquece. Quem recebe o tapa, não esquece. Porque se eu ganhar um tapa, né? Eu não vou esquecer. Porque é difícil. Às vezes a gente quer ficar fingindo que é normal e não é. Romanos 12. Lá, vamos lá ver. Romanos 12, 20 diz assim, ó. Olha, abriu em cima.
é a mesma coisa. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se tiver sede, dá ele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. É fácil amontoar brasas vivas? Não, não é. Sabe por quê? Porque a pessoa te calunia, fala mal de você, sabe? Fala horrores. E aí você ainda tem que dar de comer pra ela. Mas a gente vai dar por quê? Porque nós somos diferentes. E para Deus tratar no nosso coração não é fácil, né? Não é fácil, é só Deus, igreja, é só Deus. Mas a gente tem que fazer a diferença, né? A gente tem que devolver o mal com o bem. Pra juntar brasas vivas na cabeça nossa. E ele possa se arrepender, né? Porque o céu é pra todos e não é fácil. Né? Mesmo que a pessoa é pilantra, sem vergonha, safada, mas a gente ainda tem que orar, interceder, Senhor, e falar assim, Senhor, faz justiça, toma nas suas mãos. Porque a salvação não é só pra mim, é pra eles também. Não é fácil, igreja, não é fácil. Fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. E Deus vai recompensar quem? Eu, né? Dele, ou seja, há um castigo horrível para aqueles que praticam o mal, sabe? Porque tem gente que acha que faz o mal e vai ficar por isso mesmo. Não vai, igreja. Tem gente que debocha de mim, debocha de você, porque a gente é crente, porque a gente serve a Deus. Tem gente que ri, que os dentes ficam parecendo um jumento pra fora. Quero ver agora. Ela não diz que é crente? Ele não diz que é crente, é bem assim, né? Debochado ainda. O Salmo 140, 10 vai dizer bem assim, ó. Caiam brasas sobre eles, sejam lançadas ao fogo, em cova das quais jamais possam sair, né? Então, Deus, ele vai fazer justiça? Vai, mas no tempo deles, né? Então, aqui, esse fogo aqui, ele se refere ao juízo divino de Deus, né? Que o juízo de Deus vai vir sobre a vida deles. Uma hora ou outra. Muitos pensam que faz do jeito que quer, que age do jeito que quer, não vai acontecer nada, né? Mas eles já estão mortos para Cristo. Mas se eles se despertarem, ele pode ser salvo. Mas muitos não querem, eles escolheram fazer o mal, perseguir, caluniar, roubar, enganar, defraudar. Tudo que é abominável a Deus, eles fazem com o maior prazer. E muitas vezes eles prejudicam a minha e sua vida. Muitas vezes não, a maioria das vezes, né? Pode dizer assim que 99% eles nos prejudicam. Porque eles querem viver o bel prazer e a nossa presença. E aquilo que diz, que nosso Deus diz que é certo, a gente não vai aceitar. Então eles se voltam contra nós, né? Para nos destruir. Assim como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz olhar irado. Quando as pessoas fingidas falando com a gente? Fala pra mim, pra você, né? É muito complicado, né? Então, ela espalha calúnia. A língua fingida, ela espalha calúnias. E isso é muito terrível, sabe? Calúnias, eles espalham calúnias contra o nosso respeito. Então, a gente, muitas vezes, a gente não sabe nem, meu Deus, mas por que fulano tá falando assim de mim? Né? Mas aí a gente vê que Deus, né? Ele sabe todas as coisas, né? E ele vê, né? É melhor viver com um canto sobre o telhado. É melhor viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com a mulher briguenta. Porque antigamente no telhado, né? Eles tinham moradias ali, né? Lá na parte de cima, na parte superior. Como a água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Quando chega uma boa notícia, a gente fica o quê? Alegre, né? Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante dos ímpios. Nós não podemos fraquejar diante dos ímpios, a gente tem que manter, né, justo e não fraquejar. Ficar, não aceitar suborno, mentira, engano, más companhias, calúnia, nada disso. Permanecer firme perante Deus. Como é que Deus vai justificar a minha e a tua vida? Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Quanta gente busca a própria honra? Fala pra mim. Eu tenho, né? Isso é coisa para quem não tem caráter e princípio. Eu não quero me honrar, eu quero que Deus me honre. Porque a honra de Deus é a melhor coisa para minha vida, né? Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, né? Porque uma cidade com os muros derrubados, ela é indefesa, ela é envergonhada, né? Então, assim, ela não tem como se defender. Porque antigamente, nessa época aqui, a gente vê números, Neemias, o muro servia para guardar a cidade, né? Então, é isso que acontece, tá bom? Deus abençoe, tenha um dia abençoado, em nome do Pai, do Filho e da Espírito Santo de Deus. Uma quarta-feira cheia da presença do Senhor, amém? Ficam na paz.